No campo de batalha, familiares se enfrentam com espadas em punho. Irmãos lutam pelo trono, transformando laços de sangue em um violento conflito por poder. O valente soldado coloca uma flor em sua armadura. Guerreando seus compatriotas, a cor de sua flor mostra por quem está lutando. Qual a maior inspiração histórica de Game of Thrones? Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! A série House of the Dragon, ou no português Casa do Dragão, lançada pela HBO e agora pela Max, veio pra corrigir aquele fim fraco de Game of Thrones. Pelo menos boa parte dos fãs concordou com isso aí, né? Nada vai corrigir, cara. Nada vai corrigir? Nada vai corrigir. Cara, eu diria que tá conseguindo, sendo bem honesto. Eu tô gostando bastante de Casa do Dragão. Um acerto não apaga um erro, não, cara. A série tá muito boa, mas, cara, não. Aquele gostinho de merda não vai sair da minha boca, cara. Pelo menos o Martin tem que lançar os livros logo e mudar totalmente o final, tá? Coisa que eu acho que ele não vai fazer, infelizmente, cara. Porque ele já encheu o bolso de dinheiro, continua enchendo com outras obras derivadas e não suja as mãos, né? Porque a culpa do final ser ruim não é dele, no final das contas. Exatamente. Isso é uma coisa que eu costumo conversar com o pessoal que conversa comigo sobre Game of Thrones. Não que eu seja um especialista, tá? Não sou especialista em pouquíssimas coisas, quiçá em absolutamente nada, mas eu li a saga de Game of Thrones. Então muita gente que assiste a série vem me perguntar pra mim, você que leu o livro, isso aconteceu dessa forma e tudo mais, e muita gente me pergunta até onde George Martin escreveu, né? E aí é interessante que cada um dos primeiros 5 livros, ele escreveu 5 livros, cada um deles se equipara a uma temporada que foi feita na série, principalmente até o 3º livro. Tá? Isso é o que eu falo pra galera que vem me perguntar. Do primeiro... Não, até o 3º é muito próximo. Isso, exatamente. Do 1 até o 3º é realmente muito próximo. Você vai ter uma... Só desculpa te interromper, claro. Mas só não fazer um adendo aqui. Não é bem assim, cada livro é uma série não, porque... Uma temporada. Isso, uma temporada. Porque o 4º e o 5º, eles se passam ao mesmo tempo. Eles são separados geograficamente e não cronologicamente. Sim, exatamente então, por assim, isso que eu falei do no 4º livro, no 4º livro tem acontecimentos que só aparecem depois na série e vice-versa. No 5º tem coisas que aparecem Enfim, vocês entenderam. Uhum. E aí o pessoal me pergunta, você acha que o autor vai terminar a obra, vai concluir a obra? E pessoal, já vamos deixar bem claro aqui, que em relação à série Game of Thrones, a gente vai ser recheado de spoiler hoje aqui. Tá? A gente vai evitar dar spoiler sobre Casa do Dragão, até porque é uma série que está acontecendo, né? Não vamos estragar a surpresa da galera, mas em relação a Game of Thrones a gente vai falar bastante coisa. E o 5º livro, ele termina de um modo geral junto com a morte do Jon Snow na série. Tá? Então depois da morte do Jon Snow, inclusive a ressurreição dele, né? A volta à vida dele, isso não está escrito. Tá? Então o pessoal pergunta, vai escrever não sei o que. Eu falo, cara, é muito complicado, porque o showbiz, ele é muito caro, né? Sofre uma pressão enorme. Quando a série já tinha feito todas as temporadas em relação aos livros, os roteiristas, diretores e produtores começaram a cobrar o autor de lançar, você tem que lançar logo o livro, que a gente tem que fazer a próxima série. E, de um modo geral, um artista ele não pode ser apressado, né? Pois escrever uma ficção tão bela como essa é uma arte, e aí ele não lançou o livro, tá? Então a 6ª em diante, né, a 6ª e a 7ª temporada de Game of Thrones foi, de um modo geral, escrita pelos roteiristas, tá? Pode ter tido ali uma certa influência. Com certeza ele falou o que acontece, né, cara? Ele contou o fim da história pros roteiristas. Cara, eu me recuso a acreditar nisso, porque eu não acho que ele teria feito um final tão ruim quanto foi aquele. Não, cara, não. A gente tem que aceitar. Não, pera aí. Aquele final... É o final do Martin, cara. O final mal executado. Sim, ele pode... Eu acredito que não era tão ruim no livro. Uhum. Mas, assim, o desdobramento, como as coisas terminam, é aquilo, mano. É aquilo. Os caras não iam inventar, assim,
que a parada do nada e ele ia aceitar, não, mano. E um criado dele, né? Tipo assim, os meios podem ser diferentes, mas os fins são aqueles lá, cara, infelizmente. E aí o George Martin, ele já agora não tem muita escolha, né? Se ele realmente escrever o fim da série e fizer algo, assim, diferente e muito bom, ele vai descredibilizar a HBO, a produtora que fez a série, porque eles fizeram um final muito ruim. E se ele escrever um final próximo ou pior do que foi exposto na série, ele vai se descredibilizar como autor. Então, na boa, se ele começou a escrever posteriormente a Fogo e Sangue, que é o livro que dá todo o contexto, todo o conteúdo para a série Casa do Dragão, sobre a família Targaryen, se ele começou a escrever esse livro é porque ele não tem, pelo menos eu acredito, ele não tem a intenção de terminar Game of Thrones. Então, é isso que eu falo pro pessoal que me pergunta. Eu vou citar um cara, um escritor que ele é o total oposto do Martin, que é o Stephen King, que eu já até citei em outros episódios, que eu gosto muito, é um autor que eu gosto. Cara, esse autor é tão foda, o Stephen King, que ele escreve um gênero que eu não gosto em nada. Eu não gosto de nada de terror, sabe? A única parada que eu gosto e muito são os livros dele, cara, e são muito fodas. Mas assim, por que eu digo que ele é o oposto do Martin? Esse cara escreve muito rápido, cara. Ele lança vários best-sellers por ano. Por ano. Assim, é absurdo. E eu vou citar ele porque numa entrevista em que ele estava falando sobre o filme O Iluminado, do Stanley Kubrick, né, que é baseado no livro de mesmo nome, né, do Stephen King. Isso tem muitos anos já. Eu vi ele num programa ao vivo ele falando isso. O cara perguntou, né, o que ele acha do filme. Ele falou, olha só, cara, só um adendo que ele é famoso por criticar as obras derivadas dos livros dele, né. Aí ele falou assim, não, eu reclamo, sempre reclamo e tal, mas no fim das contas, pra mim é ótimo. É ótimo ter um filme baseado, porque é muito confortável. Né? Ele fala assim, é muito confortável pra mim, porque se o filme for bom, fui eu que fiz. Se o filme for ruim, estragaram o meu livro. Não tem como eu estar errado. Entendeu? Genial. E é o que o Martin tá fazendo, cara. Ele aproveitou que ele não tinha terminado de escrever, ficou ruim, ele, deu um passo pra trás. Mas não fui eu que escrevi isso. Entendeu? Mas então, beleza, não foi você que escolheu isso, então o que você escolheu então? Não tá pronto ainda. Ele nunca vai ficar, pô. Nunca vai ficar. Essa culpa ele nunca vai assumir, cara. Nunca vai assumir. Nem tem que assumir mesmo, né? Eu faria o mesmo. Mas em relação ao contexto, ao conteúdo do Game of Thrones, a gente pode falar algumas coisas assim. E apesar de ser uma ficção, né, é evidente que é uma ficção medieval. Né? Pô, a galera usa espada, anda a cavalo, tem rei, tem rainha, né? E aí a gente pode fazer um paralelo com algumas coisas que aconteceram, principalmente na Inglaterra, aconteceram na Europa, mas principalmente na Inglaterra, do meio para o final da Idade Média e início da Idade Moderna ali, que são alguns eventos que chamam a atenção para algumas coisas que aconteceram na série. Tá? A Inglaterra, no final da Idade Média, ela estava, mais uma vez, passando por uma crise, porque ela enfrentou uma guerra que durou muito tempo, né? Que foi a famosa Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453. Então, um pouquinho mais de 100 anos, aí 100 e alguma coisa. 116 anos. Isso, né? 116 com anos. Com algumas tréguas no meio. Com algumas tréguas no meio. Ficaria um nome horrível se fosse a Guerra dos 116 anos, então arredondaram para 100 para ficar mais... A Guerra dos 116 anos com algumas tréguas no meio. Isso, ia ficar um nome comprido, a galera não ia se interessar. Então colocaram só dos 100 anos, né? Um número redondo fica mais chocante ali. E foi uma guerra que, de um modo geral, a gente não vai esmiuçar essa guerra, tá? Não é o objetivo aqui, mas de um modo geral... Não nesse episódio. Não nesse episódio, não, com certeza. Essa é uma guerra interessantíssima, com participação de Joana d'Arc, por exemplo, mas não é o foco hoje aqui. Isso aqui é só para mostrar o que aconteceu, o que estava acontecendo na Inglaterra, né? Essa guerra, de um modo geral, foi uma disputa pelo trono francês. Houve um vácuo de poder lá, o monarca da Inglaterra quis anexar, quis ser rei de absolutamente tudo, né? E acabou envolvendo muitos nobres ingleses, né, que estavam apoiando a coroa inglesa pela reivindicação do trono francês. Cada um dos nobres ali tinha seu interesse financeiro, de adquirir terras, de adquirir títulos de nobreza nas terras da França, né? Então para eles era muito, muito interessante. Essa guerra ela não teve um vencedor muito bem definido.
Tá? Até porque ela durou, como a gente falou, 100 anos. Uma guerra que dura 100 anos, dificilmente você olha esse lado ganhou, esse lado perdeu. Na verdade, todo mundo perdeu, porque guerra é um prejuízo para todo mundo, né? Mas, de um modo geral, os franceses, tá, permaneceram com os territórios originais deles. Porque os ingleses, ao longo dos 100 anos, através de várias mudanças de monarcas ali, eles invadiram as regiões da França, principalmente a região da Bretanha, tá? E no final da guerra, essa região já tinha voltado para ser da França, outras regiões também tinham voltado a ser da França, então meio que tudo ficou como era antes da guerra. Então, na verdade, foi ali um ralo de dinheiro, um ralo de sangue, um ralo de soldado, né, que poderia ter sido evitado. Importante não confundir Bretanha com Britânia, tá? Porque essa é uma confusão que eu fiz na hora que eu fui estudar. Inclusive, tem uma saga aqui que foi o Felipe Sampaio que me recomendou. Eu já li o primeiro livro dessa saga, dessa trilogia, na verdade, que é a trilogia do Santo Graal, de um dos nossos autores favoritos. Excelente. O Bernard Cornwell. Por enquanto, eu só li o primeiro livro, O Arqueiro. E essa saga, por que eu estou citando ela? Porque ela se passa justamente nesse contexto da Guerra de 100 Anos, né? E logo na segunda parte do primeiro livro, se passa na Bretanha. E quando eu li logo de cara, eu pensei Britânia, associei com Bretanha, achei que estava se passando ainda na região da Inglaterra, né? A ilha britânica, e erro crasso, erro rude ali, Bretanha é uma região do noroeste francês. Então, na verdade, no livro ali, nesse contexto da invasão, os ingleses já tinham atravessado, tinham saído da ilha britânica com seus navios, atravessaram para a região da França, e a guerra estava rolando ali. Tanto que existiam vários nobres bretões, né, lutando ao lado dos ingleses, né? Como eu falei, essa guerra não teve um vencedor definido, né, militarmente falando, mas o resultado político dessa guerra foi, em ambos os países, uma ideia nacionalista, né, de lutar por uma bandeira, de lutar por uma nação. Não igual na Idade Média, que eu estou lutando pelo nobre ao qual eu sou subordinado, né, que eu sou juramentado, estou lutando pela bandeira da família desse nobre aqui, né? Apesar de, na Guerra dos 100 Anos, estarem lutando pelo rei, mas já tinha uma sensação, tanto na França quanto na Inglaterra, essa ascensão nacionalista, né? Principalmente porque muitos nobres passaram a apoiar a centralização política na mão do monarca, começou a ideia de um exército nacional, né? Lutando pelos interesses nacionais da nação, que isso é muito interessante, porque é também o início do absolutismo, é todo o contexto do início do absolutismo, com o poder totalmente centralizado na mão do monarca. Você tinha comentado que não teve... ninguém ganhou na guerra, mas... eu quero fazer um adendo nisso aí, quero botar umas aspas. Cara, nas guerras sempre alguém ganha alguma coisa. Alguma coisa. Assim, eu entendi Nem que seja uma dizer, espadada na cabeça. Não teve um dos lados beligerantes que realmente saiu vitorioso. Isso aí eu entendo e concordo com você. Mas alguém sempre ganha com guerra, né? As guerras sempre geram lucro para alguém, né? E nesse momento em que a guerra acaba e a Inglaterra perde território e aqueles aqueles nobres que a gente já falou já, né, que apesar de serem retratados, né, na cultura pop e assim através do próprio estudo mesmo da Idade Média, a gente associa muito nobre só a uma pessoa rica que esbanja dinheiro, né, e tem tudo de bom do melhor. Mas a gente sabe que na verdade a principal função, mesmo que poucos realmente exerçam, né? Mas a principal função dos nobres é a defesa bélica do território, certo? E na Idade Média, principalmente, muitos desses nobres, eles lucravam muito com a guerra, entendeu? Porque saqueavam territórios inimigos, entendeu? Anexavam territórios, ganhavam favores do monarca, entendeu? Quando acaba a guerra, quando se perde território, esse pessoal não tem mais o que invadir, não tem mais o que saquear, não tem mais o próprio salário mesmo. Salário é uma palavra equivocada para isso, mas não tem uma recompensa receita, né, em dinheiro. Não tem uma recompensa em dinheiro do seu monarca, que também era comum. Esses caras eles começam a ficar incomodados. E a gente vê que em várias
passagens aí durante a história da monarquia britânica e de muitas outras, se não todas, a gente vê que a guerra é muito importante para a própria manutenção do poder, né? Mas principalmente no Reino Unido, né, na Inglaterra medieval. A gente vê muito isso. Aquele rei que ele não era beligerante, aquele que não era combativo, ele era considerado muito fraco. Sim. Né? O conceito de fraqueza tinha a ver com o conceito de não guerra, né? Não era um cara que necessariamente exatamente. era mau administrador. Não, se ele não vai pra guerra, ele é um cara fraco. É um cara que já não se impõe, exatamente. Né? Ainda mais que a gente está falando de um período onde os reis iam pra frente de batalha e tudo. Não vamos romantizar, não vamos pensar assim, pô, naquela época os reis eram brabos mesmo, né? Tem um motivo para isso, né? Mas eles iam pra frente de batalha, né? Eles eram conhecidos como grandes guerreiros. Até hoje a gente vê que, por exemplo, o atual rei do Reino Unido, né, o Charles III, ele usa um uniforme da Marinha, né, um uniforme militar, né, nos seus retratos oficiais. Né, saiu agora, né, recentemente aí essa notícia, né, do primeiro retrato oficial dele, né, como rei e tal. Ele tá de uniforme militar e tudo. Por quê? Realmente tem esse simbolismo do rei combativo, né? Sempre teve. Mas a gente sabe também que não é porque os reis eram extremamente corajosos e valorosos. Desculpa te interromper, antes de você entrar nesse ponto, eu só queria falar uma coisa aqui que não tem muito a ver com a pauta, mas você mencionou aí do quadro oficial do rei Charles III da Inglaterra. Isso aí... Sim, bizarro. Bizarro e gerou uma polêmica enorme, né? Pra quem não viu o quadro, contrataram um artista plástico para criar realmente o primeiro quadro oficial dele como rei. Um quadro enorme ali, mais alto que uma pessoa, deve ter uns 3 metros, alguma coisa assim. E aí teve uma cerimônia de inauguração, tá o porta-retrato coberto assim, né, com uma capa, né, um pano ali enorme. E ao lado tá o rei Charles III. É quando mostram o quadro, puxam assim, realmente é um quadro, na minha opinião, artística horroroso, porque ele é um quadro todo em tons de vermelho, à exceção do rosto dele. É como se fosse ele num traje vermelho, muito vermelho, num fundo vermelho, né? Fica realmente até difícil de você identificar quais são os elementos daquele quadro ali, né? A feição do rei Charles no momento de inauguração do quadro, inclusive, transpareceu que ele não gostou, pelo menos eu tive essa sensação. E algumas polêmicas... Não. A feição dele sempre tá transparecendo que ele não gostou, cara. Ele tá meio puto com tudo na vida. Ele pode ter adorado, ele tá sempre com essa cara. E aí algumas das explicações que surgiram aí na internet, nos veículos de mídia, foi que esse artista criou esse quadro como uma forma de manifestação, olha que interessante, uma forma de manifestação pela crueldade, né, pelo legado sangrento do Império Britânico, né, que tudo foi muito à custa. Será, cara? Então, essa é uma teoria que eu achei interessantíssima. Uma outra teoria, bem polêmica também, é que esse quadro foi feito dessa forma meio horrenda para realmente chocar a mídia e desviar a atenção da condição de saúde que estava passando a Kate, né, a esposa do filho dele ali, esposa do herdeiro, que eventualmente se descobriu que estava passando por uma situação de saúde delicada mesmo, por isso ela não estava aparecendo muito na mídia, e ela até fez um vídeo solicitando que o pessoal não a incomodasse, né, para ela enfrentar esse momento com tranquilidade. Mas enfim, esse quadro foi realmente muito chocante, porque eu queria falar dele, porque ele está envolvendo várias polêmicas aí. Mas enfim, o que eu estava dizendo era o seguinte: esses reis, eles iam para o campo de batalha mesmo, não por serem corajosos e valorosos, mas é porque nessa época aí, cara, ninguém iria matar o rei. Entendeu? Porque nenhum nobre, na verdade, porque esses caras valiam grana. Isso aconteceu muito, era o quê? Era o sequestro, né, e pagamento de resgate mediante a guerra. Então o cara ia despreocupado na frente, né? Mas esse principal evento histórico aqui que a gente está para falar, ele meio que vai mudar isso. A Guerra das Rosas, que a gente vai começar a falar agora, é um evento onde começa uma disputa de sangue mesmo entre nobres,
né, que acaba exigindo a morte desses nobres para que outro assuma o poder. O monarca ali, a figura de rei que usava a coroa, obviamente ele pertencia a alguma família, uma família rica, muito influente, né? Só que nem sempre essa família, apesar de nessa época a coroa ser passada hereditariamente, né, de pai para filho de um modo geral, tinha aquela questão da linha sucessória, primeiro herdeiro, segundo herdeiro, etc. ali, a linhagem do herdeiro, apesar de ser uma coisa mais ou menos definida, né, muitas vezes na história, não só na Inglaterra, mas em vários locais no mundo, uma dinastia, né, ou seja, uma família, o núcleo de uma família, em algum momento da história passava para outro. Seja por falta de herdeiro, seja por guerra. Eu só queria citar um exemplo aqui, que foi algumas dinastias chinesas. Tá? Então, só para sair um pouquinho desse universo Europa e mostrar que isso acontece no mundo inteiro, né, teve a dinastia Zhou, que ficou 800 anos no poder, e teve a dinastia Han, que ficou apenas 14, ou seja, nem uma geração inteira. Então, dinastias, famílias diferentes se alternavam no poder, e foi mais ou menos isso que aconteceu nessa Guerra das Duas Rosas. Né? Como a gente falou aqui, a Inglaterra estava passando por um momento de crise após a Guerra dos 100 Anos, e nesse momento aqui, no meio do século XV, tá? No ano de 1455, o rei, o monarca inglês, era um cara chamado Henrique VI, e ele era da família Lancaster, tá? E é exatamente isso que o Sampaio falou, da questão da fraqueza, né, dos nobres ao redor e outras famílias influentes acharam que o rei era fraco. O rei Henrique VI, ele era considerado um cara fraco, principalmente porque ele era, de um modo geral, responsabilizado pelo fracasso da Guerra dos 100 Anos. Apesar da guerra não ter começado com ele, ela terminou muito próxima dele e ele era, de certa forma, responsável por essa guerra. Então, outras famílias ali da Inglaterra, outros clãs nobres, buscavam se colocar no poder no lugar desse rei. Uma dessas famílias, que possuía muita influência e muita riqueza, era uma família chamada York. Tá? É importante também que existia a cidade de York, tá? Fica no norte da Inglaterra, né? Numa região que durante boa parte da história foi considerada Nortúmbria, né, que teve toda a invasão viking, a gente gosta de falar isso pra caramba, mas enfim, era uma cidade chamada Eorfrith, na época dos vikings, e agora se chamava York, e ficava no norte da Inglaterra, e essa família era que comandava lá, sob a liderança de Ricardo, tá? O nobre chamado Ricardo, ele era o Duque de York. Tá? É importante que essa família York, um dos símbolos dela, quem sabe que o pessoal usava muito estandarte, bandeira, né, para ser reconhecido de longe nas fortalezas e nos campos de batalha, eles usavam bandeiras para identificar que tropa era aquela. Essa família York usava uma flor, uma rosa branca, como símbolo. Né? Algumas especulações dizem que era para simbolizar a pureza da Virgem Maria. O contexto católico, o cristão católico na Inglaterra já era bem presente ali, então eles usavam essa rosa branca. Em contrapartida, a família Lancaster usava uma rosa vermelha. Né? Tem especulações de que a utilização do ícone rosa vermelha pela família Lancaster foi posterior à guerra, tá? Mas de um modo geral, esses dois símbolos significam as duas famílias e dá o nome justamente à guerra que a gente já mencionou aqui, Guerra das Duas Rosas, entre a família York e entre a família Lancaster. Porra, o que isso tem a ver com Game of Thrones que a gente estava falando lá no início? A gente começa a observar aqui alguns itens, né, que estão presentes na ficção de George Martin. Como, por exemplo, se a gente lembrar, na primeira temporada de Game of Thrones, o que acontece? Quais são as duas principais famílias envolvidas? Tem aquela família lá do norte, dos nossos personagens favoritos, né? O Ned Stark, a Catelyn Stark, seus filhos Robb Stark, o Jon Snow, a Sansa, a Arya Stark, todo mundo, e você observa uma certa similaridade entre o nome Stark com o nome York. Deixa eu só fazer uma inserção aqui rapidinho, que eu tô vendo que você tá
desenvolvendo o tema aí, mas eu queria voltar só um pouquinho, cara, para esclarecer uma parada. Que você falou que eram duas famílias, a Lancaster e a York. Mas eu queria voltar um pouquinho antes e falar que, na verdade, são dois ramos da mesma família. Queria só deixar claro isso aqui. Porque o rei Eduardo III, isso aí já antes, lá no meado do século XIV, né, era da dinastia Plantageneta, isso, que deu origem a essas duas vertentes da família. Tanto a família York quanto a Lancaster, que na verdade não são o sobrenome da família, né? Por exemplo, os York é por causa do Ducado de York. Sim, da cidade lá. Entendeu? Exatamente. A gente vê que tem uns problemas. Cara, eu acho que isso aqui é muito complexo e a gente pode fazer um episódio realmente sobre a Guerra das Duas Rosas, esmiuçando tudinho. Mas assim, eu só queria deixar claro isso aqui, que essa guerra foi causada por problemas de sucessão, né? Filho que morreu muito cedo e a coroa passa pro neto, que era jovem demais, aí o tio fica de olho, enfim. Nessa disputa aí, parentes tomam lados diferentes, cada um com sua reivindicação. Sim. Tá? Essas duas ramificações vêm justamente de dois ducados, porque a gente sabe que a coroa, ela na maioria das vezes, ela passa de pai para filho, né? Passa para o filho mais velho. Então, quando um rei tem vários filhos, eles segundos e terceiros e quartos filhos, eles ficam cada vez mais longe do trono conforme o filho mais velho vai tendo outros filhos também, né? Então, assim, se o primeiro filho é rei, né, recebe a coroa do pai, ele não vai passar pro irmão mais novo dele, vai passar pro filho dele. Então esses caras vão ficando de lado e normalmente eles vão virando uns duques, uns barões, né? Eles vão ganhando umas terras ali, eles vão perdendo importância, entendeu? E esses caras, esses tios e primos, muitas das vezes, quando tem uma brecha, eles tentam reivindicar a coroa no lugar dos próximos na sucessão. E é isso que acontece aqui, né, nesse contexto. Exatamente. Essa árvore genealógica dessa família é tão complexa que eu e Felipe Sampaio, a gente se preparando para o episódio aqui, ele me mandou uma imagem da família, da árvore genealógica mesmo, desde do Eduardo III, Plantageneta, que é essa família original, digamos assim, essa que deu duas vertentes, né, que a gente mencionou aqui, até o Henrique VII, que é o cara que vai estar no reinado no fim da guerra, em 1485, então aí aproximadamente 30 anos de guerra. Eu contei aqui 73 nomes nessa árvore genealógica. Tá? É extremamente complexa, não vai ser o nosso foco aqui explicar a árvore genealógica, porque ficaria uma coisa muito difícil, muito chata também, né? Ficar memorizando o nome, até porque muitos nomes se repetem, né, entre os monarcas ali, mas como o Felipe Sampaio falou, para mostrar o contexto de uma família tentando se impor em relação a outra para se colocar no poder, né? Então eu falei aqui rapidamente sobre os York, que a gente faz um paralelo com os Stark, né, utilizando a rosa branca, a gente lembra aquele lobo branco no brasão dos Stark, e a família Lancaster, que a gente faz um paralelo bem próximo com a família Lannister, com o seu brasão vermelho, né? A gente consegue perceber bastante essa semelhança aí, né? E esse Ricardo, Duque de York, que era o cara que queria tomar a coroa para si, ele recebe apoio de vários nobres, principalmente os falidos pela guerra, né, como a gente mencionou, né, e exige a deposição do Henrique VI, o rei fraco que estava no poder. Ele convoca um exército com vários nobres apoiando ele ali e se deslocam para a batalha em 1455, justamente por isso que essa data configura o início da Guerra das Rosas, né? Aqui a gente faz até um paralelo legal aqui com Robb Stark e os Senhores do Norte, né? A guerra mesmo contra os Lannister, ela começa na segunda temporada, né? Ou é já na primeira? Agora eu tô confuso. Cara, não. Termina a primeira temporada com a cena mais chocante. Isso, é verdade. Da televisão mundial, que é a execução de Ned Stark. Isso. Né? Exatamente. Entendeu?
a mando dos Lannister, né? Justamente do Joffrey ali. E, cara, mas tem umas coisas muito interessantes aí. Os Lannister, eles são, assim, evidentemente baseados nos Lancaster e os Stark nos York, como você falou. Mas tem mais similaridades. O Ricardo de York, por exemplo, ele foi um conselheiro do rei, entendeu? Ele foi um regente enquanto o rei não estava em condições de saúde. O rei Henrique VI, ele tinha problemas de saúde, principalmente psicológicos, que não são bem esclarecidos, né? Porque na época, né, cara, a gente sabe que não existia psicologia, né? Exatamente, não existia psicologia, então não se entendia muito bem o que ele tinha, mas ele tinha problemas psicológicos, né, que impediam ele de cumprir seus afazeres, né? E então você tá me falando que ele era um rei louco, é isso que você tá me falando, um rei louco. Então, a gente pode fazer dois paralelos aí. A gente pode fazer um paralelo aí, né, com o rei Aerys II, que era o rei louco, né, um Targaryen lá que ficou louco e queria atacar fogo em todo mundo. Ou a gente pode fazer um paralelo com o próprio Robert Baratheon, né, que tinha sido um grande guerreiro, mas se mostrou um péssimo rei, um péssimo administrador, né? E acabou que o reino, ele era administrado, na verdade, pela esposa dele, que é baseado, né, de onde é baseado a Cersei Lannister, né? E começa aí uma disputa justamente entre o conselheiro do rei e a esposa do rei, exatamente como acontece na série. Sim, exatamente. A esposa do rei na vida real era a rainha Margaret de Anjou, uma francesa, né? E ela tem uma participação importantíssima nessa história, principalmente depois de uma primeira batalha que acontece, né? Eu falei aqui que o Ricardo de York, ele convocou um exército, né? Ele juntou 2.000 homens, aliás, 3.000 homens, né, aproximadamente, contra 2.000 de Henrique VI. Né? O Ricardo marcha para o sul, porque ele estava em York, ou quem sabe o Winterfell, e o Henrique VI marcha para o norte, saindo de Londres, que era a capital ali, ou quem sabe King's Lane, né, Porto Real. Eles vão se encontrar no meio do caminho, aproximadamente a 35 quilômetros de Londres, num local chamado St. Albans. Tá? E o que é mais interessante nessa batalha é que o York, Duque de York, ali, o reivindicador do trono, derrota as tropas Lancaster e capturam o rei Henrique VI. Tá? Então eles derrotam o rei Henrique VI. A gente vê um paralelo muito bacana aqui com o primeiro combate, o primeiro embate entre o Robb Stark, né? O pessoal vai lembrando da série aos pouquinhos aí, entre o Robb Stark e as tropas Lannister, naquela batalha que foi conhecida como Batalha dos Bosques dos Murmúrios. Né? Se vocês lembrarem bem, o Robb Stark, o rei do norte, né, se autoproclamando o rei do norte, ele captura o Jaime Lannister, né, que era uma figura real, apesar dele não ser o rei, mas ele estava totalmente vinculado à coroa. Isso é bem interessante. E a rainha que você falou, ela entra em cena justamente nesse momento, porque a partir do momento que o rei Henrique VI foi capturado, a rainha começa a subir. Margaret de Anjou, né, ela fica muito preocupada com a expansão da influência da família York, e ela, por sua vez, mobiliza alguns nobres ligados à sua casa para tentar expulsar os Yorks da Inglaterra, que é também mais ou menos o que acontece na série com a Cersei. Né? Apesar dela nos inícios ali não ser rainha, ela era esposa do rei e logo em seguida se torna apenas mãe do rei quando o Joffrey assume, mas ela tem uma influência muito grande. Inclusive até o filho Joffrey, né? Aquele garoto novo e muito cruel, ele também aparentemente foi inspirado no filho dessa rainha, né? De nome Eduardo de Westminster, né? Um garoto que com 13 anos era extremamente conhecido pela sua crueldade. Né? Com 13 anos já tem relatos historiográficos aí de que ele, com 13 anos, né, já falava de cortar cabeças e entrar em guerra. Né? Apesar de ser um momento da história extremamente violento, é estranho pensar num moleque de 13 anos
tão vidrado em cortar cabeças, né? E também os York não ficam de bobeira, eles também mobilizam seus aliados, né? Principalmente muitos nobres do norte. Aí fazendo um paralelo aqui com a série também, a gente tem aquelas famílias Bolton, Mormont, Karstark, Umber, Manderly, né, que se alinham e se juramentam ao Robb Stark, né? Na vida real você tem alguns nobres que vêm da França, né, daquele contexto da Guerra dos 100 Anos. Muitos nobres ingleses permaneceram em território lá, se casaram com francesas e se assimilaram com a população francesa. E aí nessa Guerra das Duas Rosas, eles atravessam o Canal da Mancha para ir lutar na Inglaterra. O Canal da Mancha, que é um mar estreito. Olha aí, quem pegou a visão? É um mar estreito entre a França e a Inglaterra lá na Europa. Né? Também a gente começa a entender um pouco do mapa de Game of Thrones. Cara, falando do mapa, se você for ver Westeros, né, que é o continente onde se passa ali a maior parte da história, você vê que ele é um mapa da Ilha Britânica, né, das Ilhas Britânicas, e assim, é só você aumentar a Irlanda, virar lá de cabeça para baixo e botar embaixo da Inglaterra. Assim, no mapa você vê que fica idêntico ao Westeros. Inclusive até a parte ali que é chamada na série de Os Dedos, né, que é uma parte oeste, aliás, uma parte leste, né? Que é até de onde vem o Mindinho, né, que é um personagem muito importante. Ele tem esse apelido justamente porque ele vem nessa faixa de terra que tem assim um formato de uma mão aberta, né, dos dedos. E é justamente uma faixa de terra que existe de verdade lá na Irlanda. Inclusive, importante ressaltar que na vida real, em boa parte da história inglesa, principalmente na Idade Média e Moderna, os ingleses não conseguiram conquistar essa região da Irlanda, né? Sempre consideravam o povo irlandês um povo muito feroz, um povo muito bom de briga, né? Ficava muito difícil deles anexarem esse reino. Inclusive o nosso autor que a gente já mencionou aqui, o Bernard Cornwell, ele é inglês, mas ele é aficionado pelos irlandeses. Inclusive boa parte das obras dele, os personagens coadjuvantes ali, a mão direita do protagonista é um personagem irlandês. A gente observa isso nas crônicas saxônicas, tá? O personagem principal, Uhtred, que é um saxão pagão, ele tem como braço direito o Finan. O Finan era irlandês, né? Ou era escocês? Eu posso estar me confundindo, falando um monte de bobagem aqui pro irlandês. Ele era irlandês, mas eu acertei. E tem também, nas crônicas de Sharp, que se passam nas guerras napoleônicas, o Capitão Sharp, em inglês, ele tinha como seu braço direito um sargento enorme, chamado Patrick Harper, que era um irlandês também, e ninguém conseguia superá-lo em batalha. Ele era implacável. Né? Então o autor, ele tem o autor inglês, ele tem esse carinho pela figura dos irlandeses, que nunca foram um povo conquistado pelos ingleses. E aí quando você faz justamente esse desenho aí que o Felipe Sampaio falou, de pegar o mapa da Irlanda, colocar de cabeça para baixo, embaixo da Inglaterra, no Game of Thrones a gente tem uma terra que, se vocês se lembram bem, é chamada de Dorne. O príncipe de Dorne, de um modo geral, também nunca foi conquistado pelos Sete Reinos. Né? Eles representam o reino de Dorne como guerreiros implacáveis, que têm uma cultura diferente, uma forma de se comportar diferente, e que quando os cavaleiros de Westeros vão para o sul para tentar dominar Dorne, os guerreiros de Dorne se escondem nos seus desertos, nas suas planícies áridas, e eles nunca conseguem ser derrotados, fazem uma espécie de terra arrasada. Né? E o mapa da Irlanda, de um modo geral, ele não é desértico, né? Não é desértico no sentido areia, como o deserto do Saara, mas de um modo geral ele é muito rochoso, com poucas árvores, né, em boa parte do seu território. Então a gente consegue traçar esse paralelo aí, Dorne sendo a Irlanda de cabeça para baixo, né? Cara, uma coisa interessante que não tem muita ligação com isso, mas eu lembrei aqui agora. Você falou, né? Eu vou achar uma ligação, não importa o que você falar, eu vou achar uma ligação. Você falou sobre a Irlanda. Existe uma tradição irlandesa muito interessante, cara, que eles, diante da família real britânica, eles ficam com as mãos nos bolsos. Porque durante as tentativas de revolução, os policiais, os soldados,
britânicos, eles tinham a autorização de atirar em irlandeses que estivessem com as mãos nos bolsos. Eles podiam estar portando uma arma escondida. Então, assim, para mostrar que eles não se esquecem disso, né? Muitos irlandeses ainda fazem isso até hoje. Eles botam a mão no bolso como forma de desafio. E um ator que eu sei que você gosta muito, que é irlandês, que é o Cillian Murphy. Porra, esse cara. Ele é irlandês? Thomas Shelby. Porra, então tu me jogou pro barra agora que tu falou. Um ator que você gosta muito e eu não sabia que ele era irlandês, você jogou a minha tietagem no lixo. Ele é irlandês. Ele é irlandês. Até vi uma entrevista dele, ele e o Tom Hardy, né? E a repórter fala assim: vocês que são britânicos, ele fica puto. Ele fala: não sou britânico. Ela fala: não, mas você não é irlandês? Ele eu sou irlandês. Ela: então, britânico. Não sou britânico, eu sou irlandês. Mas enfim, por que eu tô falando dele? Eu vi um vídeo em que ele se encontra com o príncipe Harry. E a primeira coisa que ele faz é fechar a cara e botar as duas mãos nos bolsos, assim. É mesmo? E fica tipo assim, ele faz de maneira afrontosa assim mesmo, pro príncipe Harry ver, assim, o príncipe fica meio com uma cara de paisagem, assim, não sei se ele ficou sem graça, tentou disfarçar, ou se ele realmente nem se ligou, mas assim, é bem evidente, se vocês procurarem esse vídeo aí na internet, vocês vão ver que ele, assim, ele fecha a cara, bota as duas mãos no bolso, assim, ele fala, o príncipe vai lá cumprimentar ele cumprimenta com a mão no bolso, assim, de uma maneira afrontosa e tal, e esse é o motivo. Mas enfim, o que a gente tava falando? Tem outras coisas interessantes sobre o mapa de Westeros, cara. Uma das coisas mais icônicas de Westeros é a Grande Muralha do Norte, né? Que é baseada numa muralha que existe de verdade, e ela não é tão grande, nem é de gelo, né? Mas existe até hoje uma muralha, eu diria um muro, ou até um murilo, né? Que, pra quem não sabe, murilo quer dizer muro pequeno, né? Além de um nome. Tu foi no dicionário agora. Tu foi no dicionário agora. Vai falar que tu sabia isso. Sabia, pô. Tá bom. Cara, você sabe que eu sou especialista em curiosidades aleatórias que ninguém quer saber. Vulgo cultura inútil. Enfim. Isso. Esse muro que foi construído ainda na época do domínio do Império Romano nas Ilhas Britânicas é chamado de a Muralha de Adriano, e ela existe até hoje, tá? Ela dividia ali a Nortúmbria, né, dos escoceses, que eram vistos como selvagens. Olha aí, né? O pessoal vai ligando os pontos Na série, quem vive além dos muros? Justamente os selvagens, tá? Lógico que a série tem como... O muro tem como objetivo, né, na série, deixar do outro lado os mortos-vivos, né, os caminhantes brancos e tal. Mas, assim, a explicação política que se dá, né, dentro dessa ficção ali, é justamente para deixar os selvagens do lado de fora. E tem até uma patrulha, né, a patrulha da noite, que fica ali fazendo a fortificação desses muros. Eu vou além nessa curiosidade aí, né? Você falou que não é uma muralha tão grande quanto a muralha de gelo, até porque uma edificação daquele tamanho, até para os dias atuais, seria bem difícil de fazer, quanto mais na Idade Média com blocos de gelo, né, seria muito difícil. Mas a da vida real, essa que você falou aí, a Muralha de Adriano, ela foi iniciada em 122 depois de Cristo, né, concluída 4 anos depois, justamente pelo imperador Públio Hélio Trajano Adriano, tá? E ela foi sim. Olha só. Ela foi sim a muralha mais extensa, tá? Extensa, não a mais alta, mas porém a mais extensa, construída pelo Império Romano. Então, isso com certeza pode ter inspirado George Martin a criar a muralha de gelo lá, a patrulha da noite e tudo mais, né? E você falou que, de um modo geral, era para salvaguardar os reinos civilizados da invasão, da visita dos selvagens, né? A gente tem essa figura do selvagem na série Game of Thrones. Quem era o selvagem? A galera que ficava no norte da muralha, né? Que de um modo geral não tinham as mesmas leis, não tinham a mesma cultura. Na série eles usam uma roupa meio inuit, né? Porque eles vivem numa região bem gelada, mas na série tem essa parte mística também dos caminhantes brancos, que são uma espécie de zumbi que mora no norte
da muralha. E aí tem um paralelo também muito interessante, muito concreto, com a mitologia irlandesa. Tá? Dentro da mitologia irlandesa, principalmente da Idade Média, existe uma entidade que é uma espécie de fada chamada Sidhe, ou Sidé. Tá? Eu não sei qual é a pronúncia certa, mas escreve S-I-D-H-E. Tá? Ela é uma fada que ela tem um aspecto pálido, né? Normalmente ela é representada na mitologia com aspecto pálido, ou seja, com a pele bem branca e brilhante. Né? Tem um brilho natural da sua pele. Né? E essa fada Sidhe, essa comunidade de fadas Sidhe, reza a lenda, reza a mitologia, que elas foram viver no outro mundo depois de terem sido derrotadas pelo povo milesiano, ou milesiano, que é também um povo da mitologia irlandesa. Tá? Então, olha que coisa curiosa. Foram viver no outro mundo. O que é o outro mundo? É o pós-morte? Isso pode ter estimulado esse contexto de zumbi dos caminhantes brancos de George Martin. Então, além dos selvagens ao norte da muralha de Gelo, da muralha de Adriano, também existiam seres místicos que voltaram da vida. Né? Então, bem interessante. Mas eu só queria concluir aqui, que a gente deu um salto aqui, eu só queria concluir a Guerra das Duas Rosas, que tem um negocinho aqui muito interessante também. Muitas batalhas continuam ali, até que o Ricardo de York, aquele cara que reivindicava o trono, ele é derrotado finalmente na Batalha de Wakefield, em 1460. Ele é decapitado, olha só, ele é decapitado e a sua cabeça é colocada numa estaca nas muralhas da cidade de York. Porra, quem não ligou esses pontos com a cabeça de Ned Stark, e também o Robb Stark, né, filho dele, também foi decapitado, né? Mas eu acho que especificamente com a figura de Ned Stark, porque colocaram a cabeça dele em cima do muro, né? Então quem não fez ligou esses pontos, eu tô ligando aqui para vocês agora. Ricardo de York teve sua cabeça cortada quando ele foi derrotado. Né? A disputa, de um modo geral, essa guerra durou muitos anos, com vários monarcas das duas famílias, né, York e Lancaster, se alternando no poder, até que um descendente Lancaster, também chamado Henrique, por isso que eu falei que os nomes se repetem aqui, que estava exilado na França, isso aqui é muito maneiro, cara, que estava exilado na França, ele reúne um exército, ou seja, um exército estrangeiro, e atravessa o Canal da Mancha, lá, o Mar Estreito que a gente falou, com um estandarte de dragão, né, e derrota o York que estava no poder nesse momento aqui, que era o Ricardo III. Ele derrota o Ricardo III na Batalha de Bosworth Field, em 1485, que é a data ali que se encerra a guerra, como a gente falou. Né? Esse nobre Lancaster, Henrique, ele era Henrique Tudor, dessa vertente Lancaster, da família. Né? Ele casa com Isabel, da outra família, ou seja, Isabel de York, e ele funda a dinastia Tudor. Então, Henrique VII Tudor, tá? Se torna o novo rei da Inglaterra, acabando com essa disputa Lancaster e York. Aí aqui, para quem não ligou os pontos, eu vou ligar para vocês. Quem não associou um exército estrangeiro atravessando o Canal da Mancha, o Mar Estreito, com um estandarte de dragão, né, montado, voando no dragão, quem não associou isso a Daenerys Targaryen, porra, tô ligando o ponto aí para vocês também. Foi uma das inspirações interessantíssimas que George Martin usou, ainda dentro do contexto da Guerra das Duas Rosas. E tem também, fora do contexto da guerra em si, muitos elementos interessantes que ele se inspirou. Né? Não estão envolvidos diretamente com a guerra, mas estão envolvidos com esse universo que ele criou. Por exemplo, quando a gente assiste a série Game of Thrones, a gente tem casamentos, a gente tem juramentos, e se vocês lembrarem, a galera sempre jura assim: eu juro pelos velhos deuses e pelos novos. Né? Eles sempre utilizam essas duas religiões de Westeros, né? da realidade Game of Thrones ali. E tem também ainda uma terceira religião que aparece na figura de Melisandre e alguns outros poucos sacerdotes, que são sacerdotes vermelhos. Né? Também, então de um modo geral tem essas três religiões. E a gente faz um paralelo interessante aqui. Olha só, os velhos deuses de Westeros. Né? Qual é a característica dessa religião? São deuses antigos da floresta. Tá? Ou seja, são entidades não personificadas.
né? Eles enaltecem principalmente aquelas árvores coração que tem lá em Winterfell, aquela árvore bonita, com flores vermelhas, com um rosto esculpido, né? Então eles são muito vinculados a elementos da natureza, o respeito com elementos da natureza. Aí na vida real, a gente traça um paralelo com a cultura celta, com a cultura e religião celta, que é uma das mais antigas nas Ilhas Britânicas, né? Os celtas eles tinham um segmento xamânico de religião. O que isso quer dizer? Xamânico. Eram religiões animistas, tá? Reverenciavam muito animais, vegetais, totens, tá? Então era uma religião muito vinculada à natureza. E é a mais antiga, né? Por isso que são os velhos deuses de Game of Thrones, né? E os novos deuses, por sua vez, né? Quando são os 8 ou 9? Não, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O pai, a mãe, a donzela, a velha, o guerreiro, o ferreiro e o estranho, né? À exceção do estranho, você tem 3 figuras masculinas, humanas masculinas, e 3 figuras humanas femininas, né? Que são os novos deuses. Os novos deuses que chegaram em Westeros em algum momento da sua história. E na vida real, quem que dominou, quem que chegou e foi exterminando a religião, a cultura celta? Os romanos trazendo seus deuses politeístas, né? A gente tem ali Júpiter, que é Zeus, né? Uma espécie de sincretismo com a cultura grega ali. A gente tem Netuno, que é Poseidon. E esses deuses da cultura romana, da religião romana, eles têm um aspecto humano, né? Que tem humor, que tem sua vontade própria, tem seu desejo próprio. Então os novos deuses de Game of Thrones, que são figuras humanas, a gente vincula a esses deuses politeístas da religião romana, tá? E por fim, em terceiro lugar aqui, não menos importante, a gente tem o Deus Vermelho. Na série do Game of Thrones, é um deus único, né? Ele afirma a não existência dos outros deuses. A exemplo, na primeira temporada, o Stannis Baratheon, com a Melisandre e todo o seu culto ali, quase uma seita, né? Ao redor de uma fogueira, em que ela afirma que o Deus Vermelho, o Deus R'hllor, se eu não me engano, esse é o nome, é o único Deus que existe, é o único que tem poder. Ele é o único, milagroso, ele concede a ressurreição do corpo, né? Tem um momento da série que o Beric Dondarrion é ressuscitado, tem também a ressuscitação do Jon Snow, lá no Castelo Negro, e aí a gente vincula isso aqui, evidentemente, com a religião cristã, que chegou na Inglaterra depois e se proliferou, digamos assim, né? se tornou mais famosa, mais comum, principalmente entre as classes mais pobres, né? Ou seja, sacerdotes estrangeiros vindo do leste, trazendo uma nova religião que afirma ser a única religião, né? Combatendo esses novos deuses, velhos deuses que existiam em Westeros. Então a gente tem essas 3 religiões de Game of Thrones, que na verdade são 3 religiões da vida real, né? Os deuses celtas, os deuses romanos e o deus cristão. Você falou, você citou brevemente aí sobre casamento, cara. Uma das passagens mais chocantes da série foi o casamento vermelho, né? Que o Robb Stark, que era o filho do Ned Stark, né, que tinha sido coroado rei no norte, né? Inclusive, esse é um título que existiu também durante a Guerra das Rosas. A gente tem que fazer um episódio sobre a Guerra das Duas Rosas e a gente vai esmiuçar isso aí. Sim, muitos mais nomes, muito mais datas, inclusive. Senão a gente vai passar. A gente não pode ficar aqui 2 horas fazendo uma lista gigante, né? Senão também é demais. Eu ficaria aqui 2 horas fazendo uma lista gigante, mas eu entendi seu ponto. Mas o Casamento Vermelho ele é baseado numa passagem real, né, que aconteceu, é chamado de o Jantar Negro, de 1440. Ele aconteceu na Escócia, tá? Foi um jantar em que o rei da Escócia, James II, né, que na época tinha 10 anos só, ele e seus assessores, né, na verdade, os assessores, não uma criança de 10 anos, né, mas os assessores do rei, né, vamos dizer assim,
convidam o rival dele, né? O rival ao trono, o outro proponente, né? Pretendente ao trono, que é o Conde de Douglas, né? Que tinha 16 anos na época. Eles chamam ele, né? O Conde de Douglas, para um jantar amistoso, né? E eles deram toda a garantia, né, que ele poderia passar a noite ali sem nenhuma preocupação, né? Que ele estava em trégua e tal. E você sabe o que acontece, né? Até no Casamento Vermelho tem um evento onde eles cortam a cabeça do lobo gigante, né? Que era o animal de estimação do Robb Stark, né? Que era o símbolo da casa, o símbolo do Robb Stark, né? Ele era chamado de um jovem lobo. Aqui, no Jantar Negro, é servido a cabeça de um javali. Né? Eles botam a cabeça crua, né, de um javali na mesa, e todos ali se assustam, né? Tanto o Conde de Douglas, né, quanto os seus assessores ali, né? Todo o comitê dele ali, né? O pessoal que estava acompanhando ele, o séquito, né, que acompanhava ele naquele jantar, todos se assustam e tal. E aquilo ali é o símbolo da morte, né? Isso acontece no meio do jantar, onde estava tocando a música, né? Calma, tranquila, para o pessoal jantar. Do nada, os músicos começam a bater, soar os tambores ritmamente, assim, de uma maneira assustadora, e vem a cabeça do javali e tal. E eles já sabem o que vai acontecer. Todos eles são levados a outro aposento e são decapitados, né? É claramente uma inspiração para o Casamento Vermelho, né? Onde os músicos, né, eles percebem assim que os músicos eles estão tocando meio mal, e na verdade a maioria dos que estavam se fingindo de músicos eram assassinos armados que estavam ali, né? E tem esse lance da cabeça do lobo e tudo, onde o Robb Stark e sua esposa são assassinados. Inclusive, isso é em retaliação, né, ao fato de o Robb Stark estava prometido de casar com uma filha do Lord Walder Frey, né, na série, né? E ele acaba quebrando esse contrato e casa com outra pessoa, né, outra mulher que ele gostava, tal. Isso também acontece na Guerra das Duas Rosas, tá? Existe um atrito aí também por um casamento aí que foi negado por um herdeiro ao trono. Depois cara, eu quero que o pessoal peça aí um episódio sobre a Guerra das Duas Rosas. Eu não vou contar mais nada sobre isso. Não vou falar mais nada sobre a Guerra das Duas Rosas. Só ainda sobre o Casamento Vermelho, né? Pra quem achou que a cena foi muito chocante, eu particularmente achei essa cena de Game of Thrones, eu acho que tá entre meus top 5 cenas mais chocantes em filmes e séries que eu vi na minha vida. Deve perder só pra aquela cena da Cidade de Deus que perguntam no pé ou na mão. Porque quando eu assisti esse filme... Não sei se eu já falei isso aqui no Resenha Épica. Se eu falei, eu vou falar de novo. Que eu era uma criança, minha mãe tinha me avisado que ela ia assistir o filme na sala e não era pra eu passar na sala, porque eu era realmente bem pequenininho. E eu saindo do quarto, fui pegar alguma coisa na cozinha, acho que água, né? E quando eu voltei, eu me deparei exatamente com essa cena. Um filme de 2 horas um filme de, sei lá, 2 horas de duração. Eu literalmente só passei. Podia ser o pessoal correndo atrás da galinha, Mano, podia ser qualquer cena do filme. Eu parei exatamente na cena mais chocante, que eles perguntavam no pé ou na mão, né? E deram a molecada, botou a mão assim e tomaram um tiro no pé, então foi muito chocante. Então, só não ganha dessa cena, o Casamento Vermelho. E eu vi aqui uma fonte também, que além desse Jantar Negro que você mencionou, de 1440, teve uma outra inspiração também, que foi o Massacre de Glencoe, em 1692, também é bem violento, né? Também aconteceu na Escócia, assim como o Jantar Negro. Isso só para reforçar que, se vocês acharam que a série foi muito chocante, que a série é muito violenta, eu posso garantir para vocês que a vida real é muito mais sangrenta e muito mais chocante. Mas agora eu vou sair um pouquinho da Europa e vou trazer um outro contexto maneiro aqui, tá? Que é sobre os clãs Dothraki. Para quem não lembra aí, foi o clã
foi a etnia, a cultura que se vinculou a Daenerys por casamento, né, com a promessa de retomar para ela, que ela seria uma herdeira do trono, de retomar o trono para ela. E esses guerreiros Dothraki utilizam muito da figura do cavalo, eles são muito barulhentos e principalmente são nômades, né? Habitam em barracas e fazem boa parte das suas atividades ao ar livre. Né? E excelentes guerreiros. E excelentes guerreiros, exatamente. E aqui a gente traça um paralelo muito maneiro com o Império Mongol. Pelo menos esse paralelo aqui, essa inspiração, eu não achei na internet não. Essa aqui eu deduzi, posso até estar equivocado, posso até soar meio arrogante, né? Posso estar equivocado, né? Mas a gente observa um paralelo muito legal com o Império Mongol, que começou a decadência dele no século XIII, em 1227, com a morte de Gengis Khan. Né? E começa a ter a sua crise mesmo, a sua crise de fragmentação do Império no fim do século XV. Né? Essa fragmentação de clãs mongóis, de cavaleiros mongóis, de nômades das estepes, a gente observa muito também na série Game of Thrones, com os clãs Dothraki, né, que são diversos e combatem entre si, sempre naquela coisa do guerreiro principal que se torna líder. Né? Por mais que tivesse o marido da Daenerys, agora me fugiu o nome dele. Você lembra? Como? O marido da Daenerys, o Dothraki, marido dela. Era o Khal Drogo. Khal Drogo, exatamente. Khal, que é, na verdade, o título dele. Aí a gente faz um paralelo direto com Khan, que era o título recebido pelos mongóis, né? A exemplo aí que eu dei, o Gengis Khan, né? Tem Kublai Khan também, etc. O Khan é um título, então você tem o Khal Drogo, que ele não era o líder de todos os Dothraki, não era o Império Dothraki, eram tribos Dothraki, e a tribo do Khal Drogo era somente uma, tá? Então esse paralelo aí que eu achei que muito plausível também entre os clãs Dothraki e as tribos nômades do Império Mongol. E também, por fim, esse é o último aqui, prometo para vocês, como o Felipe Sampaio falou, a gente não pode ficar 2 horas aqui falando de curiosidade, de referência, mas tem uma aqui que eu deixei por último, porque para mim, honestamente, ela é bem interessante. Né? Na Idade Média e Idade Moderna também, muitos monarcas recebiam títulos por suas conquistas ou suas personalidades. Né? Títulos como o sábio, ou o grande, pacificador, o cruel, sei lá, tem uma infinidade aí, né? Isso, na vida real, é um legado do Império Romano que dava títulos a seus generais, aos seus políticos, como, por exemplo, todo mundo já ouviu falar nele, Cipião Africano, né? Que foi um grande general, um grande guerreiro aí, que não nasceu na África. Ele recebeu esse nome, esse título, porque ele teve diversas conquistas militares no norte da África, né? Em prol do Império Romano. Então essa coisa de dar apelido é um legado do Império Romano. Na série, olha aí, na série a gente tem a personagem Daenerys Targaryen, né? Poxa, muitas vezes precisava de metade do episódio só para anunciar a chegada dela no local de nobreza, porque ela tinha uma pancada de apelido, né? Para citar 2 aqui, tinha aquele Daenerys, a não queimada, né? Porque ela se enfiou numa fogueira lá para os dragões que estavam nos ovos nascerem. E ela, por ser Targaryen, ela não pega fogo, não queima. Apesar de no livro ela ficar careca, e na série não, tá? Deixa esse parênteses aqui. Isso. Ela recebe também a alcunha de quebradora de corrente, também, porque ela libertava diversos povos escravos, né? Naquelas cidades lá de Essos, uma coisa mais Ásia, né? Mais distante da Europa ali. E tinha também um que achava que é muito interessante, que quando falava-se sobre o rei de Westeros, né, também tinha diversos alcunhas, mas falava o primeiro de seu nome, rei dos primeiros homens, dos Ândalos e dos Rhoynares. Quem lembra disso? Né, falava isso. E aí a gente para pra pensar, porra, o que é isso? O que são esses primeiros homens, esses Ândalos e Rhoynares? Né? A gente vê uma aproximação muito interessante com a cultura celta, que eu já falei aqui, que eu já mencionei, que era uma cultura antiga nas Ilhas da Britânia. Então os celtas eram os primeiros povos, as primeiras culturas, pelo menos de que se tem registro, que habitaram as Ilhas da Britânia. Então os bretões, olha aí, bretões, que era a cultura celta, seriam os primeiros homens, né, no paralelo com a série. Os Ândalos e Rhoynares, né, os Ândalos chegaram primeiro em Westeros, seguidos pelos Rhoynares.
A gente tem duas etnias principais que a gente menciona aqui o tempo todo, principalmente quando a gente fala de invasão viking. Anglos e saxãos, né, que eram povos, culturas germânicas vindos da Europa que ocuparam as ilhas da Britânia, e todas essas três etnias, culturas juntas, se juntaram para formar o que são os ingleses hoje, né? Então a gente tem primeiros homens sendo os bretões, ândalos sendo os ângulos e roinares sendo os saxãos, né? Parece que é apenas uma coincidência ter três etnias formadoras da população de Westeros e três etnias principais sendo formadores da etnia inglesa. Também achei bem marcante isso aqui. Tem duas coisas aí que eu queria pontuar, cara, no que você falou. Você lembrou da passagem da Daenerys ali não sendo queimada por ser uma Targaryen, né? Mas tem uma cena de um Targaryen que é queimado, né? Porque, na verdade, cara, a Daenerys, ela não é queimada por uma parada meio mística. Porque, na verdade, não é por ser Targaryen que não se queima, né? Não é verdade. Tem passagens aí de Targaryens que morreram tomando fogo vivo, né? Mas o que ficou mais famoso que aparece na série é o irmão dela, o Viserys, né? Que ele é morto justamente pelo Khal Drogo, né? Por desrespeitar a Daenerys, que deveria, na verdade, ser a consorte dele, né? Porque a gente lembra que os Targaryen casam entre irmãos, né? Enfim, ele começa a desrespeitar ela, e o Khal Drogo, que foi o marido dela, né? Ela foi dada a ele como de uma maneira assim, foi um acerto, né, político, né, para o Khal Drogo reforçar ali, dar tropas pro Viserys, né, que não aconteceu. Enfim, eles começam a discutir e o Khal Drogo, ele decide executar o Viserys. Como? Com ouro derretido. Ele fala, tem até a frase, né, famosa, né, uma coroa para um rei. Ele fala isso e gira um caldeirão de ouro derretido em cima da cabeça do Viserys. É assim que ele morre. Mas por que eu tô falando disso? Essa passagem é inspirada numa história, cara, de um imperador romano chamado Públio Lucio Valeriano. Valeriano, que inclusive é uma palavra que inspira toda, não só uma família, mas toda uma etnia de Westeros, né? Porque os Targaryen, eles vêm da Valíria, né? Eles até falam da antiga Valíria, que é toda uma etnia e tal, tem várias famílias de valirianos e tal, né? E esse cara, ele foi morto pelo rei persa Shapur I, tá? Ele foi morto, teoricamente, né? Diz a história, né? Diz a lenda, que ele foi morto sendo forçado a engolir ouro derretido. Então, aí o imperador romano, que era chamado de Valeriano, né, que é muito parecido com o Valeriano Viserys, né, que foi morto por ouro derretido também, outra referência aí muito maneira. E se tratando de Valíria, né, é importante ressaltar que todas as vezes que eles mencionam Valíria, isso nas duas séries, né, tanto Game of Thrones quanto Casa do Dragão, são acontecimentos históricos posteriores à queda de Valíria, a destruição de Valíria. E na Idade Média, o que nós temos como marco principal para o início da Idade Média? A queda também do Império Romano, né? Então eles ficam falando de Valíria como uma cidade idealizada, o auge da humanidade, o auge das famílias nobres que possuíam dragões e muita riqueza e tudo mais. A gente faz esse paralelo também com o Império Romano. Não, sem falar que existiu uma tragédia, que a Valíria foi destruída por erupções vulcânicas, né? Isso. E a gente tem uma tragédia também catastrófica, né, dentro do Império Romano, na Antiguidade, que foi Pompeia. Também. Inclusive, tem um filme cujo protagonista é o péssimo ator Kit Harington, que faz o Jon Snow. Olha só as ligações aí. Tu não gosta, só pra lembrar que você não gosta do Jon Snow, né? Da atuação dele. Eu acho ele
Péssimo. Péssimo. Tem alguém que gosta? Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Cara, ele é péssimo, essa questão é do personagem do Jon Snow, ela divide opiniões em extremos, tá? Não tô falando do personagem. Não tô falando do ator. personagem. Não, eu acho que, cara... do ator. Não, sério mesmo, cara. Você não gosta, eu gosto. Não tem meio termo. Ou a galera ama aquele maluco, ou a galera igual você detesta. Isso, sério mesmo, divide... Não, nunca vi uma pessoa que fala que aquele cara é bom ator. Pelo amor de Deus. Cite 3 pessoas que você conversou que falou que não gostava. Brincadeira. Mas ainda sobre essa questão do queimado, dela não ter sido queimada na fogueira, realmente é um ponto interessante. Inclusive eu tava assistindo, revendo a série Casa do Dragão, justamente para lembrar. Tô com o livro aqui também, né? Fala rapidinho sobre o livro aqui. O livro Casa do Dragão, Fogo e Sangue, ele traz desde a conquista de Aegon, no primeiro capítulo, né? E vai trazendo toda a história da família Targaryen em Westeros, tá? E esse primeiro livro, Fogo e Sangue, é somente a primeira edição. A ideia de George Martin é que ao final dessa sequência de livros ele chegue praticamente junto à história de Westeros. E eu tô relendo o livro também. A história da Dança dos Dragões, que é essa contemplada pela série, é somente uma parte desse livro, que fica mais ou menos no meio. É a maior história contada nesse livro ali, mas é somente uma parte, então eu recomendo pra vocês pra caramba esse livro. Principalmente o início, cara. A conquista de Aegon é muito maneiro, né? Inclusive, poderiam fazer uma série sobre a conquista de Aegon, mas enfim, eu tava revendo a primeira temporada e tem uma cena logo no início, quando a série apresenta para o espectador que o Viserys ele tem uma doença, que vão aparecendo chagas, né, feridas na pele dele, e os mestres que estão ali cuidando dele falam, essa ferida não tá fechando de jeito nenhum. Eu tô colocando as ervas, os emplastos aqui, etc. Tudo que a minha arte, tudo que a minha ciência permite, mas eu não tô conseguindo. Eu sugiro uma cauterização. E aí eu vendo isso, eu tava vendo junto com a minha esposa, e na hora eu fiz igual aquele meme do Leonardo DiCaprio, que ele estala o dedo e aponta pra TV assim, como se tivesse percebido alguma coisa. Eu falei, olha, tem um furo aí. Os Targaryen não se queimam, os Targaryen não pegam fogo, mas realmente não são todos. Como você falou, o Viserys, irmão da Targaryen, ele morre queimado. Cara, não. É o que eu tô te falando. Esse negócio de Targaryen não se queimar não existe. Não existe. Mano. Não, mas aí eu vou te trazer um contraponto aqui, meu parceiro. Não é assim, não, tem alguns que não. Não, é só ela. Isso é lenda. É lenda. É lenda. Então, mas aí tem uma outra cena interessante, justamente pra fazer o contraponto a isso que eu falei, que tem uma das filhas do Daemon Targaryen com a esposa Velaryon dele, que uma das filhas que não recebe o dragão, eu não lembro qual que é, mas uma das duas que o ovo dela não choca, e aí tem uma cena que ela tá com a mão segurando o ovo assim, perto da fogueira, que ela tá com a mão praticamente dentro do fogo. Bruno, você está exagerando, ela estava apenas esquentando o fogo, mas sei lá, eu achei ali um plot twist. Como é que eu vou dizer? Não, mano, não, assim, eles não são invulneráveis a fogo, isso é porra, a série deixa isso bem claro, mano, bem claro. Entendeu? Justamente pra quando acontece com a Daenerys, você fica assim, caralho! Então ela é diferente, ela, entendeu? É uma parada assim. Mas aí, eu queria falar outra coisa que você tinha comentado sobre as etnias, né, que compõem ali o Westeros, né? E você falou sobre os ângulos e saxões, né? Mas assim, existia uma outra onda de colonização, vamos dizer assim, né, nas Ilhas Britânicas, que foram com os escandinavos, né, os vikings, né, os dinamarqueses e noruegueses e tal. Não importa o episódio, a gente pode estar falando de, sei lá, Mesopotâmia, a gente vai dar um jeito de falar de invasões da era viking, né? Sempre dá um jeito. Não, mas escuta, porque que eu vou falar? Além disso, cara, tem uma casa que meio que representa os vikings também, apesar deles não terem passarem bem longe da grandiosidade ali, né, do combatente do combatente viking, né, como é descrito na história, né, pelo menos durante a série eles não são uma casa tão importante, né, são os Greyjoy. Exatamente. Você vê, uma família ali, né, uma família não, na verdade é um grupo cultural, né? São várias famílias, várias casas, né?
que vivem numa terra insular, né? Vivem num arquipélago ali próximo ao Westeros. Tem uma cultura de pesca e de incursões marítimas, né? Eles são excelentes guerreiros navais, né? E tem até a referência a um deus que é um deus morto e renascido, né? Assim como os vikings também, né? O Odin, ele, diferente de muitas outras etnias, né? Os escandinavos, eles têm uns deuses que eles têm muitos, entre aspas, portfólios, né? Eles não têm como os gregos, assim, esse é o deus da guerra, esse é o deus da beleza, esse é o deus da colheita. Não. Os deuses nórdicos, eles eram, tipo assim, o Odin é o deus da morte e da guerra. O Thor é o deus do relâmpago e da guerra. Todos eles são o deus da guerra. Mas o Odin, ele é principalmente o deus da guerra, da sabedoria e da morte, né? Foi um deus que esteve morto, ele se matou para ter conhecimento sobre o outro mundo e tal. Assim, né? Como o deus afogado dos Greyjoy. Sim, exatamente. Eu acho que o maior exemplo, o maior símbolo da família Greyjoy, da região que eles habitam, vinculando essa cultura escandinava, vinculando aos vikings, é os barcos que eles utilizavam. Eu não lembro na série se eles utilizam especificamente o termo dracar, mas no livro eu tenho certeza que usam. Todas as vezes que eles mencionam os barcos utilizados pelas Ilhas de Ferro, eles mencionam dracar, que é conhecidamente o estilo de barco viking, né? O seu design, a sua maneabilidade, o seu mastro removível para também navegar por rios. Então isso é bem específico. E ainda sobre a família Greyjoy, tem mais uma referência aqui que eu anotei, que é sobre o Theon Greyjoy, né? Essa figura fictícia que traiu os Stark, né? Ele foi criado pelos Stark, em determinado momento da batalha ele trai os Stark, né? Existiu durante a Guerra das Duas Rosas um cara que fez mais ou menos a mesma coisa. Era o Duque de Clarence, Jorge, tá? Da linhagem Plantageneta, que a gente já mencionou. Ele, no início da guerra, lutava pelos York. Tá? Ele era irmão do Eduardo IV e ele acaba, eventualmente, no meio da batalha, traindo seu irmão e passa a lutar pelo Lancaster, pelo clã Lancaster, né? Depois ele se arrepende, tenta voltar pro clã York, mas aí é esculachado, né? Mais ou menos o que aconteceu ali também com o Theon Greyjoy. Tem algumas outras referências que são muito pontuais, né? Saem bastante do contexto aqui, mas são interessantes também. Tem a cidade de Braavos, que é mencionada na série. A Arya vai parar nessa cidade para ter um treinamento de assassina. Nessa cidade, eles têm, logo na entrada, né, se você chega de barco nessa cidade, eles têm um titã. O que é um titã? É um monumento representando um homem, um guerreiro enorme, e os barcos passavam por baixo desse titã para acessar a Baía. Tem um pé em cada margem, né? Um pé em cada margem, né? Isso é uma clara referência a um titã de uma ilha, de uma cidade grega, que eu não anotei o nome. Colosso de Rhodes. Ainda bem que você anotou, porque eu não anotei. O Colosso de Rhodes. Eu não anotei não, mas sabia, eu lembro disso. Então você lembrava, então, exatamente. Então, claramente, Braavos é baseada numa cidade grega também, né? Tem muitas coisas aqui que a gente pode... Não, assim, a gente pode falar de umas coisas assim que não são literalmente acontecimentos históricos ou que não são tão parecidas. Tipo, a gente pode falar de cruzada, né, com Stannis Baratheon, que parte numa cruzada em nome de uma fé dele, ele vai dominar os 7 reinos sob sua fé. Os próprios 7 reinos são baseados na heptarquia da Ilha Britânica. Olha só, heptarquia. Né, que é a Inglaterra, antes de ser Inglaterra, era um território dividido, né, em 7 reinos diferentes, né? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. Tem a Nortúmbria, Mércia, o Essex. Mais o que? Me ajuda aí. Anglia Oriental, Anglia Ocidental, 5. Falta mais 2. A Escócia e a Irlanda, né? País de Gales. Não era isso? Wales era o País de Gales, né? Era um reino à parte. Não, isso era antes, cara, eu acho. Peraí. Não, Nortúmbria, Mércia, Anglia Oriental, Essex, o Essex, Kent e Sussex. Isso mesmo.
quente, que era o extremo A Anglia... extremo leste do sul. Isso, a Anglia ocidental foi depois. Mas enfim, é isso aí. Tem até uma Joana d'Arc na parada aí, que a gente tem uma guerreira, né? Uma cavaleira mulher ali, que é a Brienne e tudo. A gente forçar um pouquinho, tem muita coisa. Mas tem também, é importante a gente falar, para não parecer que o autor copiou tudo da vida real, né? Tem os elementos que foram introduzidos de maneira totalmente ficcional, como, por exemplo, dragões. Apesar de ter sido baseado lá no... Pode ter sido baseado no estandarte do Tudor lá, né? Do herdeiro Tudor. Dragões, que até o momento a gente sabe que não existiram dragões de verdade, né? Participando dessa conquista. Eu acho que foi uma inserção muito boa, sendo uma obra de ficção. Para nós nerds, para nós jogadores de Dungeons and Dragons, tu bota uma série medieval com um dragão, o cara acertou em cheio, né? Eu acho que dragão, a não ser a mitologia chinesa que aborda dragões, eu acho que ele não deve ter se inspirado na mitologia chinesa. Então, se for um elemento ficcional... Não, mas os dragões, eles são representados em várias mitologias. Até a mitologia nórdica tem dragão, sim. Cara, você falou dos Targaryen aí chegando, conquistando com dragões. Me lembra o Aegon, né, o Conquistador, que a gente pode dizer que talvez seja inspirado no William, o Conquistador, né? O Guilherme, o Conquistador também. Que o cara que vem do... Também, assim como a Daenerys, né, acontece bem depois, né? E a gente pode forçar a barra e falar que o Tudor também, né, é baseado nela. Da mesma forma, o William Conquistador também atravessou o mar ali, né, o Canal da Mancha, que é chamado de Mar Estreito, né, na série, também dominando territórios e tudo, né? A gente pode fazer essa analogia também. E falando sobre o Aegon, agora que eu estou mencionando elementos somente fictícios, tem um contexto explorado na série Casa do Dragão que eu ainda tô com uma opinião bem dividida, que é o tal da profecia, o sonho profético de Aegon, né? A série está abordando isso como o rei ou rainha de Westeros tem que ser uma pessoa da linhagem Targaryen, né? Até o momento que o tal rei do norte vai atravessar a muralha, e aí esse rei ou rainha Targaryen tem que defender o reino, né? E aí tem essa figura dessa adaga que o rei Viserys carrega para todo lado na série, que é uma adaga, à lá Anel do Senhor dos Anéis, você tem que colocar no fogo para conseguir ler o que tá escrito ali na lâmina dela, né? Bem interessante. Por isso que eu tô com a opinião dividida. Isso eu achei muito maneiro, de ter que colocar no fogo pra ler a profecia ali. Então parece que tá meio forçado, né? Mas tá meio forçado, por isso que eu tô com a opinião dividida. Estão forçando um vínculo muito forte. Isso que eu pensei. Será que estão vinculando, porque isso não tem no livro, tá? Pra deixar bem claro. Será que estão forçando um vínculo pra ser uma coisa de fanfic, pra vincular com Game of Thrones? Existia necessidade disso? Aí ontem eu conversando com a Carol, eu percebi uma coisa. Esse lance da profecia, o Viserys, ele conta pra Rhaenyra, que ele institui como herdeira, ele conta essa história pra ela. Olha só, desde Aegon, que foi o cara que teve esse sonho maluco aí, de rei pra rei é passada essa profecia. De modo que o rei saiba a importância mística, sobrenatural da família Targaryen no poder por causa dessa profecia, né? E aí eu achei interessante, porque talvez, isso é coisa da minha cabeça, tá? Não pesquisei fontes, não achei isso na internet nem na literatura. Talvez na série essa profecia seja para dar uma legitimidade à causa da Rhaenyra. Porque na verdade ela agora não é uma questão de ambição. Ela não tá lutando pelo trono porque ela quer, porque ela deseja ser rainha, porque ela deseja poder, mas porque ela entendeu a necessidade... Não, eu pirei o cabeção aqui pra... Não, forçou forte. Não, mas eu tô falando tipo assim... grande, porque assim, cara, a ambição dela... Você já viu o primeiro episódio? No momento dessa gravação... da segunda temporada? Já saiu o primeiro episódio da segunda temporada. Não vi. Né?
eu já vi, tá muito legal, não tá extraordinário, mas tá muito legal. E, cara, vai ver que você vai ver qual é a motivação da Rhaenyra. Não. Tá bem clara qual Cara, é a mas sabe por que eu motivação falei dela. isso? Porque o livro, quando ele conta a Dança dos Dragões, em vários momentos ele é até bem pejorativo com a figura da Rhaenyra. Tá? Vou deixar claro aqui que o livro ele é como se fosse uma narrativa de um mestre da época, ou um pouco posterior, baseado em testemunhos de pessoas na época. E um dos testemunhos que ajuda a escrever a Dança dos Dragões é um bobo da corte chamado Cogumelo. Tá? Esse Cogumelo, em todos os registros dele, ele é extremamente satírico, pejorativo. Tá? Coisas bem baixas assim mesmo, em termos de sexualidade ali na história e tudo mais. Então, em diversos momentos do livro, mostra a Rhaenyra como um personagem não heróico. Tá? Bem ambiciosa, na verdade. Eu acho que a série tá tentando trazer uma proposta de legitimidade. Por isso que eu falei essa questão da profecia. Eu acho que foi para inserir nela que assim, poxa, ela realmente merece o trono. Ela é a figura, ela é a protagonista da coisa. Entendeu? Mas isso aí, é como eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Pode ser que eu esteja equivocado. Isso foi só para ressaltar a minha opinião dividida sobre essa questão de profecia. Né? No momento eu não sei se eu acho maneiro ou forçação ainda. Cara, eu só vou te falar uma parada sobre a motivação dela. O título, né, do primeiro episódio é... Sem spoiler! Eu prometi pros ouvintes sem spoiler. O nome! Então tá bom, então não é spoiler não. Pelo amor de Deus. Calma, eu fico nervoso, meu coração aqui, ó. Eu fico nervoso com esse negócio de spoiler aí, fico puto. Hoje tu postou um negócio no Instagram, eu já fiquei bolado contigo. Que eu mandei lá pra você, spoiler. Meu irmão. Se controla, cara. Se controla aí. Tô controlado, agora eu tô controlado. Me acalmei, fala aí. O nome do primeiro episódio é Um Filho por um Filho. Justo. Daí você pode tirar as suas conclusões aí sobre a motivação dela. Mas eu acho que ainda tem uma outra pergunta que a gente pode fazer, que eu acho interessante, que é uma questão do seguinte: o fato de toda essa literatura fictícia ter sido inspirada na vida real tira um pouco da credibilidade, por exemplo, do George Martin, tira um pouco da... como é que eu vou dizer? Da originalidade dele, né? E aí eu quero trazer 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, respondendo a minha própria pergunta, tá? O primeiro ponto é o seguinte, eu acho que se ele tivesse mascarado tudo que ele representou da vida real, eu acho que talvez seria Sim, aí eu acho que talvez tirasse a credibilidade dele, porque ele estaria tentando esconder a vida real dentro de uma ficção. Mas quando a gente observa as coisas tão parecidas, como por exemplo os nomes da família, Stark e York, Lannister e Lancaster, porra, ele não estava tentando esconder, sabe? As cores, os símbolos, a sequência cronológica dos eventos, ele não estava tentando esconder. E aí o que me leva ao segundo ponto. Para quem não conhece a história da Inglaterra, fica parecendo uma coisa totalmente original. E aí a pessoa pode pensar, porra, o cara copiou. E quem conhece, o cara copiou. E para quem conhece, pode, né, para os ingleses que conhecem a sua própria história, se sentiram... É quase uma homenagem. É uma homenagem, se sentiram representados. Exatamente. Então, respondendo novamente a minha própria pergunta aqui, não, eu não acho que tira a credibilidade, não. Né? Eu acho que, na verdade, só mostra a criatividade. Né? Porque, na verdade, ele soube usar muitos elementos, ele não pegou só uma história, só um evento histórico, só um personagem, só uma data, etc. Ele pegou várias coisas e soube integrar elas e ainda colocar elementos fictícios, porra, dragão, zumbi, porra, profecia, corvo de 3 olhos, que a gente nem falou, que pra mim foi uma decepção, mas até determinado ponto da história tava maneiríssimo, essa questão de um ser, porra, quase onisciente, né, um sacerdote, xamã, maluco, que sabe tudo, enfim, questão dos sonhos lá, até determinado momento na série isso estava muito maneiro, então ele soube inserir elementos fictícios dentro de coisas que foram inspiradas na vida real. E, porra, é óbvio que ficou muito bom, senão a gente não ia estar sentado aqui agora. Afinal é fantasia, né, afinal cara? É fantasia, ficou muito bom. E a obra de fantasia, ela é que ela pode ser
tem um plano de fundo em vários cenários diferentes, mas o mais tradicional é justamente a Europa medieval, né? Então ele pegou o básico ali da fantasia e tornou complexo usando política. E, cara, assim, eu acho muito acertado ele usar políticas, como é que eu vou dizer, desdobramentos políticos que realmente aconteceram dentro de uma realidade parecida, porque isso torna muito real, né? Apesar de ser uma fantasia, ao mesmo tempo que é uma fantasia, mas é muito real. Né? Então você se sente muito imerso naquilo ali. Isso, exatamente. É tão chocante que parece com a realidade. Olha só, é tão sangrento, tão violento que parece com a realidade. Né? E, como eu tava falando, acabou realmente ficando muito maneiro. Ficou incrível. Tanto é que se não tivesse ficado, a gente não estaria falando sobre isso agora mesmo. Né? E se não tivesse ficado tão maneiro, Game of Thrones não seria, hoje, a série mais assistida do mundo. Apesar de ser um final bem ruim. Né? Eu acho que os fãs são unânimes em afirmar isso aí. Porra, é a série que tá em número 1. O final é ruim justamente porque a expectativa é muito alta, né, cara? Exatamente. E eu acho que a série Casa do Dragão tá indo pelo mesmo caminho, justamente porque eles estão sabendo caminhar. Primeiro porque já tem a história toda escrita no livro, tá? Quem seguir minha sugestão e for pegar o livro pra ler vai ter spoiler. Obviamente, porque toda a história da série já tá escrita ali, a não ser que eles mudem, que eu acho que eles não vão fazer. Inclusive, cara, quando eu li As Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiram a série, boa parte da série já tava no ar, né? Porque já, se não me engano, foi que 2011 que estreou por aí, 2010, não lembro. Eu comecei a ler um pouco depois disso, ó. Eu acho que comecei a ler em 2014. Comecei não, né? Eu li tudo de uma vez. Né? Eu acho que eu não devo ter levado nem 2 meses. Eu acho que eu nunca li tanto na minha vida. Foi um período de tempo ali que eu tava de férias ali e eu literalmente não fazia nada. Não saía, não via televisão. Como não fazia nada? Tava lendo, pô. Isso é coisa pra caramba. Tem gente que nem lê. Não fazia nada além. Mas, enfim, o que eu tava fazendo? Eu lia um livro e assistia a temporada. Por isso que, cara, a primeira, segunda e terceira pra mim foram perfeitas. Porque eu lia e imediatamente eu via aquilo que eu acabei de ler. Aí a partir da quarta aí desandou um pouco, mas eu fiz questão de ler tudo primeiro antes de ver, cara. Porque pra mim é uma experiência muito melhor. Sim. Eu tô fazendo isso com a Casa do Dragão agora. Apesar de já ter lido todo o livro, eu não lembro de porra nenhuma, aí eu tô lendo agora só de acordo com os episódios. Mas eu tô fazendo justo o oposto de você, eu tô vendo o episódio primeiro e lendo depois, porque eu não sei onde o episódio vai terminar, de acordo com o livro, né? Diferente do Game of Thrones, que de um modo geral um livro era por temporada, aqui são algumas páginas, é um capítulo da série, né? Então, mas enfim, tá sendo uma experiência muito bacana também, vendo a série e lendo o livro depois, mas tá sendo bem bacana também. Mas então, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, qual a maior inspiração histórica de Game of Thrones? Meu amigo Felipe Sampaio, a gente trouxe bastante coisa interessante hoje sobre essa série, sobre as inspirações dela. Falamos até da Guerra das Duas Rosas, que a gente faz um paralelo bem interessante ali com a guerra entre os Stark e os Lannister, né, na série. E a minha resposta para essa pergunta pode surpreender negativamente um pouco os ouvintes ali, né, que talvez estejam esperando que eu fale uma coisa muito gigante, muito absurda, mas uma das coisas que eu achei de peso nessas inspirações foi a questão das etnias que a gente mencionou aqui, né? Os primeiros homens, os ândalos e roinares, né, que são mencionados na série Game of Thrones, e o vínculo que a gente fez aqui entre os bretões, anglos e saxãos, né? Poxa, Bruno, mas isso nem tem tanta graça assim. Mas por que eu achei isso tão maneiro? Porque isso, somado aos mapas que a gente mencionou aqui, pega a Irlanda, vira assim, bota ali, não sei o quê, fica evidente que a história foi inspirada em eventos da vida real, né? Todas as outras coisas a gente pode até falar, pô, Bruno, Felipe, você estava exagerando, isso aí não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça de vocês, isso não estava escrito em lugar nenhum, tá? Mas realmente essa questão dos mapas, das etnias, da cultura, dos comportamentos, de reinos passados para filhos, questão dos vínculos entre nobres, juramentos,
né? Tudo isso é muito evidente na Europa e principalmente na Inglaterra medieval, né? Então eu acho que a maior, não no sentido de maior peso, tá? Mas para mim no sentido de deixar mais evidente o vínculo com a vida real, são essas duas coisas: as etnias que participaram da colonização da Inglaterra, vamos colocar assim, né, entre aspas, colonização, e o desenho dos mapas, tanto de Westeros, que seria a Inglaterra, e Essos, né, que seria a Eurásia ali, um pedaço da Europa e boa parte da Ásia também. Cara, eu ia falar justamente o mapa. Pra mim, a melhor inspiração, cara, é o mapa. Porque, justamente, eu quero só acrescentar isso aqui, cara. Eu diria, sobre as etnias, né, eu acho também muito maneiro, eu gostaria de acrescentar que talvez, mano, eu não me lembro agora, com certeza tem algum material escrito sobre isso, né, tem vários livros aqui. Eu tenho um livro gigante aqui, que é... até esqueci o nome, cara, mas tem meio que um resumo de toda a história de Westeros e tal. Deve ter algum lugar explicando exatamente isso, mas eu acho que talvez os primeiros homens, os Ândalos e os Rhoynares, pode ter Império Romano aí no meio. Né? Se você for parar pra pensar nas etnias formadoras ali das Ilhas Britânicas, né? Pode ser os bretões, né? Os celtas, o Império Romano, que dominou as Ilhas Britânicas ali por muito tempo, e depois ali os germânicos e os escandinavos, né? A gente pode botar se a gente botar no mesmo escopo ali, né? Os anglos, saxões e os dinamarqueses, né? Tal. Eu acho que a gente pode ser uma inspiração, né? Também essas três grandes colonizações aí, migrações e tudo. E, na minha opinião, é um mapa por motivos bem parecidos, né? Porque o mapa, cara, ele torna a história muito interessante, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem a questão da muralha com os selvagens lá pro outro lado, né? Tem o mar estreito ali né, que faz uma fronteira com uma terra diferente, né? Que a gente pode ver ali algumas inspirações ali dos muçulmanos, né? E dos asiáticos, né? Tem uma parada bem oriental ali, Oriente Médio e asiático e tal. E ao mesmo tempo ali no sul, em Dorne, a gente vê uma Europa latinizada, né? Uma Europa que tem elementos também árabes, né? E muçulmanos. A gente logo remete à Espanha, né? Os ibéricos, né? Que tem inclusive foi filmado cultura. lá, né? As cenas em Dorne foram filmadas na Espanha. Não, o próprio Pedro Pascal tava perfeito ali no papel, né? Oberyn Martell. Oberyn Martell. Né? O povo de Dorne é uma etnia muito, muito espanhola, né? Assim, muito ibérica, né? Então a gente vê que isso torna a história muito rica, né? Isso faz com que a história seja muito interessante, né? Então, para mim, a melhor inspiração histórica é a própria criação da Inglaterra em si, né? Com suas divisões de 7 reinos, suas diferentes etnias, suas diferentes conquistas e colonizações e tal. Isso deixa a história muito completa, assim, muito interessante, na minha opinião. Mas e você que tá ouvindo aí? Na sua opinião, qual a maior inspiração histórica de Game of Thrones? Fala pra gente, Campos. Fala pra eles aí, como é que eles podem falar com a gente? Pessoal, muito fácil, só entrar lá no Instagram, @resenhaépica, pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum. Se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas. Se estiver ouvindo em outro agregador de sua preferência, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. Se estiver assistindo, ouvindo o nosso episódio pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e deixar também um comentário lá sobre a opinião de vocês, com sugestão de episódio também, não tem problema nenhum, para a gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Hoje, em especial, a gente queria mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Felipe Machado, que deixou um feedback interessante sobre o último episódio nosso, que a gente falou sobre o Yasuke, o samurai negro. Ele disse o seguinte: eu sou da mesma opinião que vocês, acho que ele existiu sim, mas pelo fato de não existir muitos registros sobre ele, abriu margem à imaginação das pessoas.
Parabéns pelo excelente trabalho. Pô, Felipe, muito obrigado mais uma vez. Você é um dos nossos ouvintes mais constantes, está sempre comentando aí, falando com a gente. Muitos dos nossos episódios também foram sugestão sua. Então, assim como você sugere, eu falo para os nossos ouvintes também. Sugiro episódios. Boa parte dos nossos episódios são sugestões de ouvinte. E eu queria fazer um apelo aqui, cara. Ó, se você ouviu até aqui, a gente vê aqui pelas estatísticas, a gente teve um crescimento de ouvintes muito legal, a gente tem uma constância, né, de ouvintes. A gente faz isso aqui por vocês mesmo, mas a gente quer chegar em outras pessoas. A gente quer mais ouvintes, gerar mais debate, trazer mais gente aqui, ter mais sugestões. Então, assim, a gente só consegue chegar em outras pessoas através de vocês. Então, se vocês derem estrelinha, se vocês compartilharem lá no Instagram, mostra para um amigo, entendeu? Que o Resenha Épica vai crescer cada vez mais. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu! Cara, eu esqueci de mencionar um vídeo aqui que eu assisti me preparando para o episódio, que eu quero deixar de sugestão aqui para todo mundo. Um vídeo chamado 64 Segredos de Game of Thrones que você não sabia, do canal Super 8, tá? Não temos vínculo nenhum com esse canal, só que o vídeo é realmente muito interessante, né? Ele vai trazer comentários, curiosidades sobre o elenco, sobre gravação, sobre direção, erros de filmagem também, muito interessante sobre a série Game of Thrones. Ficou realmente muito bom esse vídeo aí. Quanto que tu ganhou pra falar isso, cara? Eu nem conheço o cara do vídeo, realmente o trabalho dele me conquistou, meu parceiro. R$10.